Capítulo 10. O princípio do fim. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. 2 Pedro 3,10. Eu vi os céus abertos, e então presenciei fatos que haverão de acontecer em tempos diversos. À minha frente, 2 anjos seguravam um imenso pergaminho aberto sobre o mar, que tipifica o mundo. Um grande vespão do mal, como que um avião cargueiro, bateu por detrás do grande pergaminho, e as letras de fogo caíram sobre o mar. Estrondos aconteceram por todos os continentes da terra. Jesus, que é o cabeça, assim permitirá. Eu vi então acontecendo estrondos políticos e religiosos sobre a face da terra, além de desastres ecológicos. Também vi vendavais, terremotos, aflições, guerras, rumores de guerra, relâmpagos, trovões, tempestades e templos desabando, tanto evangélicos quanto ocultistas. Mateus 24:26 para sua meditação. Então vi que os povos do mundo inteiro corriam sem direção, e diversas casas foram destruídas pela grande guerra. Muitos se refugiaram nas montanhas e nas casas não destruídas. Tratava-se do grande início do fim. Era o sinal estrondoso da volta de Jesus. Leia Mateus 24:26-30. O mar se revoltava, as ondas aumentavam de tamanho, e o deserto se tornou como labaredas de fogo consumidor. Tudo era uma grande confusão. Eu vi então cavaleiros guerreiros, anjos de Deus, colhendo os feridos da grande guerra. Mateus 24:31. Também vi peixes em diversidades de espécies, que estavam mortos e cheiravam mal. Os rios estavam secos, e o mar invadia com fúria várias regiões da terra. Tanto o mar quanto a terra amontoava seus mortos. Então o inferno aplaudia e rangia os dentes de alegria, enquanto novas ordens de domínio eram dadas da sala do trono de Lúcifer. Havia confusão nas famílias. Pais sugavam o sangue dos próprios filhos, matavam, comiam suas carnes. De igual modo os filhos maltratavam e matavam seus próprios pais. Mateus 10:34-37, Marcos 13:12. Era horrendo o que eu via. Tudo estava um caos. Meu Deus! Bombas explodiam por todos os lados. A carne era consumida e a pessoa viva virava cinza pelo planeta Terra. Lucas 21:25-26. Apavorada eu gritei: meu Deus, quantas explosões! Disse o Senhor: quando isso acontecer, a noiva fiel já estará reunindo com o noivo rei. Atentai para as notícias internacionais e alcançarão discernimento do que digo, pois eis que a figueira seca já brotou. Mateus 24:31-45. Atentai, disse o noivo, pois eis que antes do fim minha amada virá até a mim. Mateus 25:34. Abra a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho. Cantares 5:2b. Calendário do céu. Vi um grande calendário celestial nas mãos do que está assentado no trono. Seus números eram celestiais e demarcavam cada acontecimento, sendo todos já predeterminados pela sala do controle de Deus. Percebi então que havia um referencial de ponto vermelho no calendário que marcava que o fim se aproximava como um grande ponteiro de relógio. Então vi um grande vulcão no mar explodir e as larvas se estendiam sobre a terra, ocorrendo morte e destruição. Tudo era tóxico, cinzento, faltava oxigênio e havia cheiro de carne queimada. Depois vi o espírito de fiéis mártires sendo levados até o céu ao encontro do Rei Jesus. Veja 2 Pedro 3, de 1-13, Apocalipse 7, versículo 14. Cavaleiro negro, anjo da destruição. Vi 4 príncipes, os quais o Espírito Santo me revelou ser do mal.
Eram eles anjos caídos que foram soltos e levantados para atacar o povo da terra. Eles eram maus, extremamente maus. Então vi um grande e imenso cavaleiro negro, cujos olhos eram de fogo e os pés reluzentes como latão. Eles causavam estrondo por onde passava. Era o anjo da destruição. Fogo saía da sua boca e das narinas do seu cavalo preto, no qual estava assentado. E a terra e seus habitantes se encurvavam diante dele. Havia fome generalizada por toda a terra, e todo alimento que se tinha era consumido rapidamente. Havia sangue, muito sangue. Estarrecida com o que eu vi, eu disse: meu Deus, quantas crianças machucadas, com fome, sujas de cinzas e desamparadas. Onde estão seus pais? Eu vi então que alguns foram aprisionados e outros mortos, e tais crianças foram marcadas, como se marca o boi, e levadas cativas. Foram espancadas e estupradas por demônios, tornando-se crianças e homens robôs, controlados e preparados para a guerra. Eram cobaias da própria destruição. Ouvi então: o que vês ainda não é o fim. Meu Deus, vi explosões na terra, no céu e no mar. Era uma grande batalha. Havia guerra no céu e na terra, e os exércitos dos céus, os anjos do Senhor, juntamente com o exército da terra, lutavam contra o poder das trevas. Veja Mateus 25, 31, 32. O grande templo de Jerusalém. Mateus 24, 15 a 35. Presenciei que judeus eram mortos, sacrificados no grande templo em Jerusalém, por ordem do grande líder da terra, o anticristo. Segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 12. O altar do templo foi profanado, e havia no altar uma estátua do grande líder da terra. Os judeus eram forçados a se ajoelharem diante da imagem, porém os que não aceitavam eram degolados vivos. Era evidente que acontecia a grande guerra espiritual, acoplada à guerra física, o anticristo reinando e perseguindo os judeus. E eu vi que os judeus eram monitorados pela nova ordem mundial. Por onde quer que eles andassem eram descobertos através de sensores e radares. Havia como que radares sanguíneos que captavam a presença deles, pois podiam ser reconhecidos pelos seus respectivos DNA, e não havia como escaparem do controle do anticristo. Assim, diante de tamanho sofrimento, eu vi que os judeus se lamentavam, choravam e bradavam pela ajuda do Messias Jesus, Yeshua HaMashiach, reconhecendo-o como Salvador. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Em dado momento aflitivo dos judeus, eu vi então o grande mar se abrir, como o mar vermelho se abriu para a passagem do povo hebreu ao saírem do Egito rumo à terra prometida. Êxodo 12, 37 a 51. A estrada tornou-se visível. As águas tempestuosas pararam, pois assim ordenou o Rei Jesus. E os poucos sobreviventes judeus, pois a maior parte já havia sido dizimada, viram e correram ao encontro do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias, Yeshua HaMashiach. Isaías 27, 13. E houve triunfos no céu. Apocalipse 14, 1 a 5. Os anjos dançavam juntamente com os remidos diante do trono de Deus e do Cordeiro. Os instrumentos celestiais eram tocados, e as trombetas soavam o toque da vitória. Todos festejavam e exaltavam o Rei dos Reis. Eram milhares de milícias de anjos e remidos, adorando o grande Eu Sou. Aleluias. E após o grande brado de vitória, eu vi o retorno dos imensuráveis e incontáveis exércitos do reino para a glória de paz celeste, após vencerem a guerra contra o poder das trevas. Apocalipse 11, 18 diz: chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. A velha Melazurege, capital do inferno. Que o sangue do Cordeiro de Deus esteja sobre as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Lúcifer, anjo caído, expulso dos céus, juntamente com outros anjos caídos por rebelião ao Deus Supremo,
por ter feito parte do reino celestial e querer ser igual a Deus, copiou coisas do reino e de sua forma deturpada busca sua própria glória. Veja Isaías 14. Juntamente com 2 anjos guardiões, o meu espírito foi arrebatado a uma dimensão espacial no mundo espiritual, onde está sendo construída a velha Melazurege, Jerusalém de trás para frente, do inferno. Nós estávamos invisíveis no mundo espiritual, dentro de uma espaçonave invisível, e embora disparasse o sensor de alerta do exército inimigo naquela base espacial, captando a presença de guerreiros de Deus, não conseguiam nos ver. O Espírito Santo me permitiu ver que Satanás está construindo um reino paralelo, uma dimensão espacial. Eu vi em forma de uma espiral. Eu vi que em uma de suas bases havia plataformas contendo espaçonaves diferenciadas entre si em tamanhos, formas e potência. Havia também aeronaves, discos voadores, naves helicópteros, aviões acoplados em si quando necessário, entre outros objetos voadores. Os designs das espaçonaves e dos demais objetos voadores eram feios, monstruosos e diferentes dos modelos terrestres. São objetos controlados pela sala do controle de Satanás, enviados para atacar a terra dos viventes, filhos e criaturas de Deus. Depois chegamos perto de um anjo caído de alta hierarquia no reino das trevas, vestido de um casaco preto. Eu o vi com pele de felino amarela, contendo pintas marrons, com rabos e pés de largato. Seus olhos são como de cobra, suas orelhas pontiagudas, seus dentes grandes e afiados, tem cabeça grande, parecia com gato, e ao falar ele rosna. Então vi que naquele momento aquele anjo felino infernal passava para seus subordinados as estratégias malignas de ataque, visando impedir o avivamento de uma igreja de Cristo Jesus. Os bombardeios eram lançados através de mísseis destruidores, programados para causar congelamento e frieza espiritual. Também lançavam flechas de fogo do inferno, programadas para causar pânico e angústia nos cristãos em pecado. Veneno biológico verde, lançado pelos demônios, visando causar a desestruturação do DNA do cristão. Poeira tóxica, visando causar cegueira espiritual. E toques de demônios subordinados no coração do crente não vigilante, como forma de encantamento, sendo que tais demônios têm em suas mãos estrelas pretas de 5 pontas, contendo um produto tipo graxa, que tipifica uma essência do sangue de vampiro de Lúcifer. Revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. E disse-me o Senhor que os demônios das naves atacam as igrejas com bombas explosivas, quando há legalidade, pecado dos membros e cumplicidade dos pastores. E ao receber ataques pelo alto, a igreja fica frágil e amedrontada. O grupo se dispersa, alguns se rebelam, passando a orar pouco. Muitas igrejas se desestruturam, podendo até deixar de existir ou desabar. Assim, as ovelhas ficam enfermas espiritualmente e confundidas as suas mentes, passando a ser alvo fáceis para ataques dos demônios territoriais. Há cumplicidade no poder das trevas para atacar em grande escala os exércitos de Deus na terra, ministérios. Portanto, vigiai e orai, lembrando que a contenda, a difamação, a injúria, a fofoca, a soberba, a falta de humildade, a falta de santidade e a falta de submissão à autoridade de pastoreio geram desunião. Somente o amor de Jesus em nós pode destruir os ataques do maligno. No poder paralelo das trevas, existem inúmeros castelos flutuantes nos ares, situados em locais próximos a portais de entrada, abertos tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Por exemplo, igrejas que exaltam o homem e cultuam outros deuses são portais para o inferno. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do Pai que está nos céus.
Mateus 10, 32 a 33. Santo é o Senhor, digno és tu, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor.